Já tem um Object ID que está sendo gerado automaticamente. E aqui eu vou modificar. Vou colocar Product Schema. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre MongoDB e também utilizar o Node.js para fazer essa conexão, beleza? Eu espero que você esteja empolgado e a gente se vê aí depois da vinheta. Perfeito, vamos começar sem muita enrolação a criar uma primeira API utilizando Node.js. Para isso eu vou abrir o meu terminal. Vou escolher aqui uma pasta do meu computador. E vou criar aqui uma outra pasta dentro dela. mkdir API Mongo. cd API Mongo. Prontinho. Agora a gente pode inicializar uma nova aplicação. npm init -y. Se a gente der um ls aqui, ele já criou ali para a gente um package.json. E para ficar mais claro para vocês, eu vou abrir aqui dentro do meu VS Code. Tendo aberto dentro do meu VS Code, eu vou começar a estruturar minha aplicação, tá? Primeira coisa, vou criar uma pasta src. Dentro dessa pasta src, eu vou criar alguns arquivos inicialmente aqui. Por exemplo, o arquivo index.js. JS. Vou criar aqui um outro app.js e um terceiro chamado routes.js, tá? Por enquanto vou deixar esses três arquivos abertos. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Vou abrir o terminal do meu VS Code e vou fazer a instalação npm install do meu Express como uma dependência comum, né? Não como desenvolvimento. Vou instalar também o Nodemon, npm install nodemon -d, que é uma dependência de desenvolvimento, e a gente vai utilizar ela para executar o nosso servidor, ok? Bom, até aqui tudo bem. Vamos começar agora a criar a nossa estrutura do arquivo index, do arquivo de routes, do arquivo app e assim por diante. Vamos começar pelo nosso arquivo app.js. Então, vou criar aqui uma nova, recuperar o meu Express, né? Pegar uma nova instância do Express. Express, que já está instalado, então ele já mostra ali para mim. Vou minimizar aqui por enquanto, para ficar mais fácil da gente enxergar. E vou fazer aqui uma nova instância, igual a Express, como uma função já sendo executada, tá? app.use, vou fazer o express.json, porque assim eu digo que eu vou utilizar o padrão de comunicação como JSON. E vou fazer um module.exports, exportando o meu app. Maravilha. O meu arquivo app ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa fazer daqui a pouco, mas por hora é só isso aí, tá? Vamos no index.js. Eu vou importar o app aqui, que a gente acabou de criar ali. require./app. E aqui eu vou fazer o app.listen na minha porta 3333. Uma funçãozinha anônima aqui, somente com o console.log. Server is running. Ok. Se a gente abrir o terminal aqui, ó, dentro da pasta, a gente pode fazer um npm. Na verdade, a gente tem que criar um script para isso, né? Se eu der um npm start aqui, ó, nada vai acontecer porque ele não conhece esse script. Mas então a gente vai vir aqui no nosso VS Code, package.json, e aqui dentro de scripts eu vou criar um start, que vai fazer o quê? Nodemon. Na verdade, eu vou colocar um start, que é o de Node src index.js, para quando for para produção. E um de dev, que é Nodemon src index.js. Por que a gente vai utilizar o Nodemon? Porque o Nodemon faz o restart automático do meu servidor a cada nova alteração que eu faço nos códigos JavaScript. O Node não faz isso, eu teria que ficar derrubando a API, subindo a API, derrubando a API, subindo a API, e isso fica muito ruim, tá? Agora a gente pode rodar aqui o npm run dev. E prontinho, a nossa aplicação já está disponível para ser utilizada. Mas ainda faltam algumas coisas. Por exemplo, criar o nosso arquivo de rotas, que é onde nós vamos fazer as requisições para o servidor processar tudo. Então vamos lá, no nosso arquivo de routes. Vou importar de dentro do Express o meu router. E vou criar aqui uma nova rota. Const routes, na verdade, uma nova instância de router, né?
Aqui sim, agora eu vou criar a minha primeira rota. Routes.get, que é do tipo get, a minha rota. O nome aqui vai ser health, que é só para a gente checar se está funcionando a nossa API. Né? Aqui tem uma função anônima hack REST de response e requisição. E aqui eu faço um return res.status 200.json com uma mensagem. Server is on. Básico assim. Nesse momento, se eu for lá no meu navegador e digitar aí, ó, localhost 3333/health. Opa, vamos ver o que aconteceu. Ah, tá. Eu não estou implementando ainda as rotas, né? Module.exports, o meu routes. Agora sim eu vou importar as minhas rotas aqui em app. Const routes igual a require.routes. Uma coisa importante, se a digitação estiver muito rápida, diminua a velocidade do vídeo, que pode te ajudar demais, tá? app.use routes. E agora eu digo que eu vou utilizar esse arquivo aqui como as minhas rotas da aplicação. Você deu um F5 aqui agora, prontinho. Ele já conseguiu encontrar aquela rota e a gente já pode dizer que a gente tem um servidor rodando, ok? Agora faltam algumas coisas. Por exemplo, a gente conectar com o MongoDB. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá no nosso MongoDB, um site. Eu vou criar uma conta do zero aqui para facilitar a nossa vida, tá? Na verdade é para clicar aqui em Connect, né? Vamos clicar em Sign Up aqui. Eu vou conectar com uma conta do Google. Vou pegar uma conta qualquer aqui, ó, Jacode Cursos. Quando ele conecta ali, eu vou ver se meu servidor está ok. Perfeito, já está conectando. Já fez o registro, né? E agora ele vai me redirecionar para uma outra página ali. Vou clicar aqui em Learn MongoDB. Vou colocar aqui em... Vou colocar qualquer coisa aqui, na verdade, tá? Só para a gente ter acesso a essas informações. Eu vou colocar aqui como free. Ele já vai criar o meu primeiro cluster ali, né? Que é a possibilidade de eu utilizar o MongoDB. Eu vou deixar padrãozinho aqui, tá? Até o nome e tudo mais. Vou clicar em Create Cluster. Username, vou colocar aqui Daniel.Lopes. A senha, eu vou colocar A1, B2, C3, D4, E5. E5, vamos ver se eles vão aceitar essa senha. Acho que vai ter que ser Daniel Lopes sem o ponto. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Create User. Acho que ele criou o usuário. Perfeito. Deixa eu ver o que mais que ele está pedindo aqui, ó. Ele pede para você liberar o seu IP. Então clica aqui, ó, add my current IP address. Ele vai liberar, clica em Finish and Close. Go to Database. Prontinho, ele vai começar a criar todas as instâncias e tudo que você precisa. A gente pode clicar aqui em Connect e deixar nesse ponto aqui por enquanto, tá? O cara que vai fazer essa ligação entre o MongoDB e o nosso querido Node.js vai ser um cara chamado Mongoose. Se a gente for lá no npm.js, Mongoose, digitar aqui, tem essa nossa biblioteca. Olha só, se a gente traduzir aqui para o português, ó, ele vai dizer exatamente o que ele faz. Mongoose é uma ferramenta de modelagem de objetos do MongoDB projetada para funcionar em um ambiente assíncrono. O Mongoose suporta promessas e retornos de chamada. Então, basicamente, ele vai conectar o nosso MongoDB com a nossa aplicação Node.js, tá? Para a gente fazer a instalação, é bem simples. Deixa eu dar um F5 aqui para ele atualizar. Opa, deixa eu voltar aqui. Sumiu a documentação aqui? Bom, esquisito, a gente vai abrir diretamente no GitHub aqui. Perfeito, vou dar um zoom para a gente enxergar melhor. É só descer aqui, ó, npm install Mongoose. É bem tranquilo da gente fazer isso, tá? Pode abrir o terminal aqui, ó. npm install Mongoose. E se a gente seguir a própria documentação dele de como conectar,
É bem simples, tá? Olha só, é só isso aqui. Await mongoose.connect. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu VS Code, vou criar uma outra pasta chamada loaders, do sentido de coisas que vão ser carregadas, né? Então, tudo que for carregado na inicialização da minha API, eu vou colocar dentro dessa pasta chamada loaders e vou criar aqui um outro arquivo chamado mongoose ou mongodb.js, tá? Pode ser mongodb. Aí eu vou fazer um const mongoose igual a require mongoose. Perfeito. E aqui eu vou criar uma função assíncrona, async function, startDB. Ela vai ter um await mongoose.connect e aqui a gente vai passar depois uma string que tem as informações da nossa conexão, tá? E faço um módulo.export no meu startDB. Maravilha. Pode ser dentro aqui das chaves, mas eu posso exportar assim também, não vai mudar muita coisa. Onde que eu vou conseguir essa URL aqui, ó? Ele fala que eu preciso de uma URL de conexão. Essa URL, deixa eu só conferir, eu acho que vai ser aqui, ó, nesse Connect Your Application. Deixa eu ver se é esse, ou se é na outra área ali, deixa eu ver. Eu acho que vai ser naquela lá mesmo. Só conferir. Não, na verdade você vem aqui, ó, acho Connect Using MongoDB Compass, tá? Aí ele vai te dar essa URL. Você vai copiar essa URL, copia ela por completo. E, obviamente, você vai substituir a sua senha, né? Aqui, ó, ele tem o seu nome de usuário e o campinho para você pôr a sua senha. A nossa é A1, B2, C3, D4. É óbvio que você não vai deixar aqui a sua senha exposta, depois você poderia utilizar outras estratégias, mas por hora é isso que a gente precisa, tá? Bom, maravilha. Agora eu vou criar um arquivo index.js que vai me ajudar com o quê? Toda vez que eu criar alguma coisa que precisa ser carregada, eu vou executar dentro desse meu index.js, porque ele vai ser o único arquivo que vai ser chamado lá no meu arquivo de inicialização do servidor. Assim eu não preciso ficar sujando todo o meu arquivo de inicialização do servidor, tá? Então o que eu vou fazer? Const startDB igual a require.mongodb. Faço aqui uma class chamada loaders. E ela vai ter um método aqui chamado start, tá? Vou fazer um module.export, uma nova instância de loaders. E aqui dentro todos os métodos, todas as funções de execução de alguma coisa eu posso chamar, que é o meu startDB, por exemplo, tá? Então se eu tivesse um outro arquivo de inicialização de, por exemplo, Postgres, colocaria aqui dentro com start banco, faria uma função que starta esse banco, faz as conexões e executaria ela aqui dentro, tá? Então é uma maneira da gente fazer um reaproveitamento de código. Agora a gente vai lá no nosso index.js e vamos importar esse loaders. Loaders igual a require.loaders/index, tá? Se você não quiser pôr o index, nem precisa, porque basicamente o arquivo principal de uma pasta é o index, tá? E aqui a gente faz aqui loaders.start. Então, basicamente, eu estou inicializando aqui o meu MongoDB quando o meu servidor subir. E tudo que fosse inicializado dentro dessa minha função aqui, do meu método chamado start, seria executado também, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui no nosso servidor. Ele quebrou alguma coisa aqui. Authentication failed. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Tava pensando aqui, eu acho que, na verdade, aqui tem mais uma parte da senha, né? E5, se eu não me engano. Vamos ver se é isso. Já restartou o servidor, até agora não deu nenhum erro. Eu acho que era isso mesmo, a minha senha estava incorreta, tá? Estava incompleta. E isso prejudicou aqui a nossa conexão. Mas, tranquilo, já resolvemos esse problema provavelmente aqui. Vamos só aguardar mais um pouquinho e creio que ele vai fazer com que a gente consiga se conectar. Acho que sem problema nenhum, vamos continuar aqui. Tá? Podemos fechar aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com a documentação e ele fala que o próximo passo que a gente precisa fazer é definir um model, tá? Então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de copiar isso aqui. A estrutura de pastas eu já sei qual que eu vou utilizar. Então eu vou vir aqui em SRC, criar uma pastinha aqui chamada
models e outra chamada controllers, tá? Já deixo ela ali criadinha. E aqui eu vou criar um product model.js, tá? Vou colar todo esse código que ele me liberou aqui, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer vou recuperar o Mongoose aqui, tá? Mongoose igual a require Mongoose. Maravilha. Agora eu já tenho o esquema, né? Mongoose.schema, já tem um Object ID que está sendo gerado automaticamente, e aqui eu vou modificar, vou colocar Product Schema. Nossa, meus S aqui estão sendo repetidos, tá? O que eu vou fazer? Esse meu Product vai ter ID, que é do tipo Object ID. Ele vai ter um Title, que é string, vai ter uma Description, que também é uma string, e um Price, que vai ser Number, tá? Maravilha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu const product model, que vai ser igual ao mongoose.model, e aqui eu vou passar o nome da minha tabela que vai ficar lá no banco de dados, né? Vai ser products, e aqui vai ser o meu product schema, que é o segundo parâmetro, tá? Deixa eu até diminuir aqui para facilitar para a gente enxergar. E por fim eu faço um module.exports ao meu product model. Creio eu que já está perfeitamente correto. Agora a gente precisa passar para a criação do nosso controller. O que é esse controller? É o cara que vai criar um novo produto, listar os produtos, deletar e tudo mais. Então vamos começar fazendo isso aí. O nome desse cara vai ser Product Controller.js. Tá? Aqui que eu preciso importar? Eu preciso importar o modelo. Então const Product Model igual a require models product model. Maravilha. Aí eu vou criar uma classe chamada product controller para eu ter vários métodos dentro dela que vão ser os métodos de criação, de deleção e tudo mais, tá? Eu vou ter alguns métodos aqui. Por exemplo, um vai ser, todos eles são assíncronos, tá? Um vai chamar store, que é quem vai criar esse meu produto. O outro vai chamar-se index, que é quem vai listar esses produtos aí, tá? O show, show vai ser os métodos que vai listar vai listar um produto específico, tá? Eu vou deixar todos os nomes já criadinhos aqui. A gente vai ter um async chamado update, que faz a atualização do nosso produto, e por fim um chamado destroy, que é o que deleta o nosso produto. Então, todos esses métodos aqui vão ter os seus códigos criados, tá? E por fim de tudo aqui, eu vou exportar essa classe module.exports igual a new product controller. Maravilha. Então, já sei que eu preciso criar, listar todos os produtos, listar um produto específico, atualizar e deletar. Eu vou começar pelo da criação, porque a gente precisa popular o nosso banco de dados, né? Então aqui eu vou receber o hack, o res. Por que isso? Porque aqui em routes eu vou criar a minha rota de criação de um produto, tá? Então routes.post, que é uma rota de criação, e vai chamar-se /products, ok? Aqui eu preciso importar esse product controller. Então é isso que eu vou fazer. Const product controller igual a require .controllers /product controller. Como ele me libera uma nova instância, se eu colocar aqui, ó, ele já me libera os métodos que eu quero utilizar, né? É uma coisa importante, toda função que vem como segundo parâmetro de uma rota aqui, ó, de um método de uma rota, ele injeta o hack e o res automaticamente. Então é por isso que aqui em Product Controller eu vou ter acesso a esse hack e res, tá? Então bem fácil. Const created product igual a await product model ponto create, que é um método do nosso Mongoose, tá? E passo o quê? O hack.body. O que é esse hack.body? É o body da minha requisição, tá? É o corpo da minha requisição, que a gente já vai ver de onde vem isso aí.
E por fim, eu faço return res.status 200, .json, e passo aqui o meu created product como parâmetro aqui desse JSON, né? Agora vamos tentar entender algumas coisas aqui. Eu vou abrir o meu Postman, né? Você pode abrir o Postman, pode ser o Insomnia, tanto faz aí. Vou até abrir o Insomnia, que é mais facinho de vocês serem acostumados a mexer, né? Geralmente vocês veem bastante conteúdo com Insomnia aí. Então vocês podem utilizar o Insomnia aí tranquilamente. Vou criar aqui uma nova Request Collection. Vou chamar aqui de Mongo API. Maravilha. Vou criar uma nova request. Posso pôr aqui Health, o nome dela, só para a gente testar, né? Posso pôr aqui localhost 3333/health, dando um send. Deixa eu ver. Localhost 3333, http://. Deixa eu ver se ele precisa disso. Ah, tá quebrada a minha API, tá? Tá quebrada a minha API. A gente precisa entender por que tá quebrada a minha API. Eu acho que aqui nos meus models tem algum problema aqui, ó. Acho que aqui é number com N maiúsculo. Isso, agora voltou a funcionar. Vamos lá no Postman, no Insomnia, perdão, e prontinho. Vou duplicar essa rota aqui e vou chamar de products. Só que em vez de get vai ser post, tá? E aqui vai ser /products. O que é esse rec.body que a gente tem aqui dentro do product controller? Body é o corpo da requisição. O corpo da requisição vem aqui da requisição, né? Obviamente. Então aqui eu vou ter um JSON. O que vai ter dentro desse JSON? Vai ter, deixa eu ver the title, description e price, porque o ID vai ser gerado automaticamente, tá? Então eu vou copiar isso aqui pra cá. Eu vou colocar as aspas certinho, né? Porque o meu JSON precisa que tenha aspas. Aí que o title vai ser produto 1, descrição do produto 1, e o price eu vou colocar aqui 100, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Antes eu vou aqui no meu MongoDB e vamos ver o seguinte. Deixa eu achar aqui. Browse Collections. Não vai ter nenhuma coleção. Na verdade tem. Deixa eu ver o que aconteceu. Talvez eu tinha testado alguma coisa antes. Deixa eu deletar esse products. Só pra gente ver ela criando. Pronto, não tem nenhuma collection agora, tá? E agora a gente vai fazer a requisição. Send. Olha só, ele me retornou aqui o produto que foi criado. Se eu vier aqui no meu MongoDB Compass, normalmente dá um refresh, olha o que vai acontecer. Ele já cadastrou aquele produto aqui. E se eu for cadastrar um novo produto, ó, produto 2, descrição produto 2, preço 133, send, quando eu salvar, a gente atualizar aqui em algum lugar, deixa eu ver, refresh, ele vai trazer para mim 2 produtos. Então a parte da criação de produtos a gente já fez. Agora o que a gente precisa fazer? Listar todos esses produtos. Então vamos lá fazer o nosso método index, tá? Então é bem tranquilo, tá, pessoal? Vou criar primeiramente a rota. Aqui em vez de post vai ser get e aqui em vez de store vai ser index. E lá dentro de product controller a gente vai receber o rec e o res. Aí o que eu faço? Olha só como é fácil a gente trabalhar com esse banco não relacional aqui, que traz o Mongoose como essa interface de comunicação, né? Eu posso trazer aqui um const products que vai fazer um await para product model.find. E dou simplesmente um return res.status 200.json no meu products, tá? Ou então eu posso até trazer sem essas minhas chaves ali, para a gente enxergar o que vai acontecer. Vamos partir novamente para o Insomnia, duplicar essa minha rota. Aqui em vez de post vai ser do tipo get. E agora não precisa mais de corpo, né? A gente pode pôr aqui nobody.
dando um send. Olha só que ele trouxe para mim um array com os dois produtos. Se eu criar um terceiro produto, por exemplo aqui, Coca-Cola, melhor refrigerante de cola do mundo. Vou colocar aqui 9. Se eu for lá em listar produtos, olha só, ele já trouxe para mim a Coca-Cola criada aqui. Então a gente já está criando um novo produto, já estamos listando todos os produtos, agora a gente quer listar um produto individualmente baseado no seu ID. Como que a gente faz isso? É bem fácil de também fazer, tá? Vamos começar criando a nossa rota. Alts. Podemos copiar essa rota aqui. Aqui também vai ser get. A diferença é que aqui nós vamos receber o ID do produto, tá? O ID do produto vai estar dentro da minha URL da requisição, tá? Em vez de index vai ser show. A parte da rota está pronta. Agora a gente só precisa fazer a parte do show aqui. Show hack has. Quando a gente utiliza esse dois pontinhos ID, ele injeta automaticamente essa variável, tá? Ele coloca esse nome. Se eu colocar aqui, ó, dois pontos batatinha, do lado de cá eu vou receber batatinha. Eu vou fazer assim para vocês verem, depois eu vou trocar para ID para ficar correto, tá? Então eu vou desestruturar de dentro de hack.params, que são de parâmetros da minha URL, a variável batatinha, tá? Aí o que eu vou fazer? Const product await product model.findById, que vem lá do meu Mongoose, tá? FindById. E aqui eu faço simplesmente o seguinte: se não tiver produto, ou seja, se eu não encontrar nenhum produto, eu vou dar um retorno de erro. Return res.status 404.json message product does not exist. Produtos não existe. Produto não existe. Se ele passar por esse if, quer dizer que dentro de produto tem alguma coisa. Então eu dou um return res.status 200.json passando o meu product. Maravilha. Na verdade aqui não é ID, né, pessoal? Aqui é batatinha, porque o ID não foi criado. Então beleza, vamos testar isso aqui agora. Insomnia. Duplicamos. Aqui eu vou colocar pode ser product detail, só para ficar declarativo ali. Aqui é barra products e aqui eu passo um ID. O que é o ID do meu produto? É esse número aqui, ó, underline ID. Então eu vou copiar qualquer um desses aqui. Opa, copiei. Vou vir aqui em product detail e depois do meu product eu coloquei essa barra e o ID. Quando eu der um send, olha só, ele me trouxe esse produto, o produto 2. A mesma coisa aconteceria se eu colocar o produto 1. Olha só, se eu colocar um ID inválido, ele deu um erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Deixa eu só dar um console.log nesse meu product, para a gente ver o que ele está retornando. Provavelmente ele não está retornando um falso, ele está retornando alguma coisa diferente. E aí ele não entrou naquele if, né? Vamos ver aqui. Send. Vamos lá no terminal. Ver o que ele trouxe. Type string. PFID. Deixa eu ver. Ah, tá. Ele deu um erro por conta que o tamanho do meu ID que eu passei foi muito grande. Eu adicionei um elemento aqui e isso fez com que o tamanho quebrasse. Então a gente pode corrigir isso aí. Vamos testar. Deixa eu só salvar aqui novamente para ele restartar meu servidor. Agora com o tamanho certo, product does not exist, né? Mas se o cara passar um ID errado, ele vai quebrar minha aplicação de novo. Então o que eu posso fazer? Vir aqui, ó. Colocar isso aqui, ó. Try catch, tá? E caso ele tenha algum erro, eu faço aqui o return verify the product ID ou internal server error, sei lá. Mas basicamente ele não vai quebrar mais minha aplicação. Vamos testar isso aqui agora? Olha só, verify product ID.
Se eu passar o tamanho correto, ele vai tentar achar o produto, não encontrou. E se eu passar o ID correto, aí ele vai encontrar o ID e trazer para a gente o produto. Já estamos no terceiro método. Listamos, criamos e listamos um individualmente. Agora nós precisamos atualizar, tá? E só para resolver a questão de ficar aqui batatinha, eu vou modificar aqui para ID, tá? Para ficar mais correto, né? Só que eu também tenho que mudar aqui na minha rota, senão a gente vai ter problemas sérios ali. Agora vamos atualizar um produto. Vou criar a rota do tipo put, que é de atualização. Pode ser /products/id, só que aqui em vez de ser show vai ser update. E lá em product controller vou trabalhar dentro desse meu método update, tá? Recebo aqui hack_has, também recebo o meu id, hack.parents, o meu id. E aqui eu vou fazer simplesmente o seguinte: await product model.find by id and update, é um método bem tranquilo, que ele encontra o método, encontra o elemento e ainda faz a atualização. Para ele encontrar, ele pede o ID, e para ele atualizar, ele pega o hack.body. Bem interessante isso, né? E aqui a gente pode pôr também dentro de um try-catch, se a gente quiser, para prevenir os nossos erros, né? E aqui a gente pode pôr outra mensagem. Inclusive, eu vou modificar essa mensagem aqui também, tá? Valid to, ali em cima vai ser list product e aqui embaixo vai ser to update product, tá? Uma mensagem genérica. Tendo feito isso, se der certo, ele vai cair aqui. Eu dou um return has.status 200.json message product updated. Maravilha. Vamos testar isso aqui agora. Eu vou pegar essa aqui de post, porque já tem o meu body, e vou fazer uma duplicação. Eu vou chamar de products mesmo. A diferença é que aqui vai ser do tipo put, e aqui nós vamos ter um ID de produto, tá? Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui Coca-Cola. Vou passar o ID aqui. E aqui eu vou colocar refrigerante Coca-Cola. Ou posso pôr até para fazer uma coisa bem grave, é trocar aqui Pepsi. Coca-Cola vai ficar feliz com isso. E o preço vai ser de R$15, tá? Vou dar um send e vamos ver o que vai acontecer. Product updated. Se eu listar todos os produtos aqui agora, antigamente eu tinha Coca-Cola e agora ele já tem Pepsi, ok? Mais um método está criado aí. É óbvio que a gente deveria fazer várias validações. Por exemplo, mandou title, mandou description, mandou price, né? Por exemplo, se eu não mandar aqui na criação o title, pode ser que dê algum problema. Vamos ver. Melhor pão do mundo. Sei lá qual que é isso, mas vamos lá. Stand. Olha, ele criou ali sem o title, né? Então isso aqui pode ser um problema. Você tem que criar suas regras de negócio e depois a gente pode até fazer essas validações aí. Mas para a gente prosseguir, vamos agora deletar um produto, tá? Então eu vou duplicar esse product detail aqui. Duplicate, vou chamar de products. Opa, products. E aqui vai ser do tipo delete, tá? Vamos lá nas nossas rotas. Vou criar aqui delete. Vai ser products/id e aqui vai ser delete, destroy, na verdade, tá? E dentro do método destroy que a gente vai fazer as nossas validações. Hack_has const hack.parents, vou pegar o id dali de dentro e vou fazer o seguinte: const product deleted igual a await product model.destroy, não é find by id and delete. Isso. E aqui eu passo o ID dentro, ele vai encontrar... Opa, tá na frente da minha câmera, né? Isso. Ele vai encontrar esse produto, ó, find pelo ID e depois faça a deleção. Se ele não encontrar, ó, product deleted, eu vou dar um return has.status 404.json message product does not exist. Se ele encontrar, eu dou um return has.status 200.json
message product deleted. Maravilha. Vou pôr tudo isso aqui dentro de um try catch, porque eu não sou bobo nem nada. Para caso ele dê algum erro, eu já consiga resolver esse erro. E vou copiar esse meu filed, tá? E aqui vai ser file to delete product. Maravilha. Vamos testar aqui agora. Primeiro eu vou vir aqui dar um refresh nos meus produtos, tá? Dar um zoom para baixo aqui para a gente enxergar. Nós temos 4 produtos. Produto 1, produto 2, Pepsi e o outro sem título, né? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou listar esses produtos para eu pegar um ID e vou deletar o produto que está sem título, tá? Que é o melhor pão do mundo. Vou lá em Delete, passo esse meu ID, dou um Send Product Deleted. Se eu vier aqui e der um Refresh, prontinho, a gente não tem mais esse produto sendo listado. E isso é importante para a gente, tá? O que a gente pode resolver aqui para fazer validações? Primeiro, uma coisa que eu faria, eu colocaria try catch para todos esses métodos, para o index e para o store, para que a gente não pode prever todos os erros, né? Então eu deixo esse desafio para você colocar try catch em todos eles. Mas aqui no store eu vou fazer uma validação que é a seguinte. Eu vou desestruturar de dentro de rec.body o meu title, description e price, tá? E vou fazer uma validação. Se não tiver title ou se não tiver description, ou se não tiver price, eu vou dar um return. Return res.status 400.json message price, melhor, title, description and price is required. Estou obrigando ele a digitar e informar essas propriedades ali, tá? Se passar por aqui, quer dizer que tem tudo e eu posso criar esse produto. Então vamos testar aqui agora. Tentar criar um produto sem título. Title, description and price is required. Não é a melhor maneira de a gente fazer isso, mas isso é assunto para um outro vídeo. Você pode procurar aí sobre validador de esquemas no middleware, tá? A gente pode até trazer isso no próximo vídeo. Mas olha que interessante. Agora, tendo as informações necessárias, eu consigo criar. Tá? Deixa eu listar todos os produtos aqui agora. Maravilha, Coca-Cola. Só que se eu criar uma outra Coca-Cola, ele vai permitir. Ele vai criar um outro ID e vai ter outra Coca-Cola. Então isso poderia ser também uma validação, tá? Eu só estou mostrando algumas validações que você pode fazer. Aí você pode pensar em fazer a mesma coisa lá para o update e tudo mais. Eu vou verificar se já existe um produto chamado Coca-Cola. Se existir com o mesmo nome ou com qualquer outro nome que já tenha no produto, a gente pode fazer um bloqueio para ele não cadastrar esse produto, tá bom? Então vamos lá. Para a gente fazer isso é bem tranquilo, tá? O que eu vou fazer? Vou fazer product already exists. Se sim, eu vou fazer aqui um await product model find one para encontrar tá? E aqui ele fala que eu posso passar alguns parâmetros ali dentro. Esse parâmetro pode ser aqui, por exemplo, o meu title, né? Aqui, ó, é a mesma coisa eu fazer title, title, né? Como eles têm o mesmo nome e o valor, eu posso suprimir essa parte que ele vai entender também. Eu faço uma validação. Se o product já existe, eu dou um return aqui, ó, 400 e coloco ali uma message escrita. This name already exists. Maravilha. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu não testei antes, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar criar um produto com o mesmo nome que já tem Coca-Cola aqui, ó. Vamos lá. Coca-Cola, send this name already exists. Se eu colocar Coca-Cola 2, ele vai permitir. E aí, olha só, já temos ali o Coca-Cola 2. A mesma coisa tem para a gente fazer essas validações também no update. Deixo esse desafio para você também. Crie aí no seu update as validações para que ele não atualize um produto com o nome de um outro produto que já existe. E essa é uma lógica bastante legal para você aprender a fazer, tá? Coloque try catch em tudo e
Tenho certeza que você vai aprender bastante a lidar com o MongoDB, beleza? Era exatamente isso que eu tinha para passar para vocês. Quero te pedir, por favor, para se inscrever aqui no nosso canal, que vai ser de grande valia para nós. Compartilhe também esse vídeo com aquele amigo que você sabe que precisa desse conteúdo e assim mais gente vai alcançar esse conteúdo e vai fortalecer a nossa vontade de continuar produzindo conteúdos como esse. A gente se vê aí numa próxima oportunidade.